Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Nessa aula, vamos discutir como as médias podem nos levar a conclusões parciais ou equivocadas e podem mascarar alguns dados relevantes para entender a alocação de recursos. Você sabia que quando a gente olha apenas para as médias ou para os dados absolutos, a gente pode mascarar algumas desigualdades muito profundas na educação? Vamos explorar como é que esse tipo de análise pode criar uma falsa sensação de igualdade e de justiça. Quando a gente analisa indicadores agregados, como por exemplo a taxa de atendimento, evasão escolar, a taxa de aprendizagem de diversos alunos, muitas vezes a gente corre o risco de mascarar desigualdades significativas, porque, embora esses dados possam mostrar uma média que parece nos levar para um caminho positivo, por exemplo, eles não revelam disparidades que existem dentro de diferentes subgrupos, como alunos de diferentes origens étnico-raciais, diferentes gêneros, diferentes condições socioeconômicas, diferentes localidades, como, por exemplo, escolas localizadas em áreas rurais, em áreas urbanas, diferentes regiões do país. Vejamos só um exemplo de alguém que está tentando tirar a média de altura de um grupo de pessoas. Então, imagine que você está observando uma foto de um grupo de 10 pessoas e decide tirar ali a média de altura das pessoas desse grupo. No final, você tem o resultado de uma média de 1,70. Então, 1,70 é a média da altura de pessoas desse grupo. Então, isso pode parecer uma ótima representação. Se alguém te pergunta um indicador sobre a altura dessas pessoas, você diz: bom, a média das 10 é 1,70 m. Mas quando você vai olhar ali mais de perto, você percebe que nesse grupo tem uma pessoa muito alta, com uma altura, por exemplo, de 2,10 m, e uma outra muito baixa, com uma altura de 1,20 m. Ambas são representadas pela mesma média, mas a distribuição real dessas alturas ela está dispersa, né? Então, esse exemplo, ele ilustra como a gente olhar apenas para a média pode mascarar uma desigualdade dentro de um universo, dentro de um grupo de pessoas, de objetos ou de qualquer coisa nesse sentido. Da mesma forma, quando a gente pensa os indicadores educacionais agregados, como por exemplo a aprendizagem dos estudantes no Brasil ou a taxa de evasão escolar, a gente pode ter uma imagem de um grupo que não revela diferenças significativas entre os subgrupos que compõem esse agregado para o qual a gente está olhando, né? Então, para entender a verdadeira situação, a gente precisa sempre segmentar os dados e analisá-los de forma mais detalhada. Vamos fazer um exercício pensando um caso da educação? Veja só esse gráfico que mostra a aprendizagem dos alunos do nono ano do ensino fundamental no Brasil. São dados de 2023 que compõem o Anuário da Educação Básica de 2024, elaborado pelo Todos pela Educação. Então, vamos ver o que nos mostram os dados de aprendizagem, né? Estão representados aí os alunos com aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e em matemática no nono ano do ensino fundamental para todo o Brasil. O gráfico ele mostra a média nacional de aprendizagem dos alunos dos anos de 2013 até 2021. O que a gente pode observar? Que ao longo dos anos houve uma evolução positiva na aprendizagem desses estudantes entre 2013 e 2019, de 7% dos alunos com aprendizagem adequada, né, para 14,5% dos alunos. Em ambas as áreas, né? Então, essa linha roxa que considera ambas as áreas, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Em 2021, tem uma pequena queda, né? Então, a porcentagem de alunos considerado com aprendizagem adequada tem uma pequena queda, e isso acontece em todos os casos. Então, esse é um dado agregado para todo o Brasil.
embora a média geral demonstre essa tendência, ela pode esconder disparidades, como eu contei para vocês. Então, vamos fazer um exercício de desagregação para ver o que é que acontece? Já este gráfico agora, ele trata do mesmo universo. No entanto, agora a gente tem a representação dos alunos com aprendizagem adequada em língua portuguesa e em matemática, também no nono ano do ensino fundamental, mas esses dados estão desagregados por localidade. Então, a gente está comparando a aprendizagem, os alunos com aprendizagem adequada entre escolas rurais e escolas urbanas. Quando comparamos as escolas rurais e as escolas urbanas, vejam só, a gente percebe uma grande diferença nessa curva, né? O movimento das curvas entre alunos de escolas rurais e urbanas, ele é basicamente o mesmo. Mas vejam vocês a disparidade no percentual de alunos com aprendizagem adequada em cada um dos grupos, né? Em 2021, pouco menos de 13% dos alunos, ali 12,9%, dos alunos em escolas localizadas em área urbana tinham aprendizagem adequada em língua portuguesa e em matemática. Estou falando dessa linha roxa, contra apenas 7,1% dos alunos das escolas rurais. Então, a disparidade ela se mantém ali nas outras linhas, né? Tanto só em matemática quanto só em língua portuguesa, né? Considerando aí a aprendizagem nessas duas disciplinas individualmente. O que a gente percebe? Que os alunos de escolas rurais, eles enfrentam desafios muito maiores, com resultados de aprendizagem significativamente, mais baixos do que os alunos de escolas urbanas. Então, essa desigualdade é um reflexo das diferenças, né, de infraestrutura, de recursos, de apoio educacional entre as escolas localizadas nessas diferentes localidades, né? Um padrão similar se repete quando vemos uma outra desagregação. Vejamos só agora a desagregação dessas aprendizagens por quintil de renda. Então, separando os alunos entre aqueles que estão localizados entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Vejamos só o que acontece. Em 2021, 20,3% dos alunos que estavam localizados ali no último quintil de renda, né, portanto os 20% mais ricos, tinham aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e em matemática. Na outra ponta, só 6,3% dos alunos mais pobres tinham aprendizagem considerada adequada no nono ano do ensino fundamental, né? O que isso nos diz? Que os alunos de famílias mais ricas, eles têm resultados muito melhores, enquanto os alunos mais pobres enfrentam uma trajetória educacional ali mais difícil, mais desafiadora, né? Então, isso mostra como a desigualdade socioeconômica influencia os resultados de aprendizagem dos estudantes. Mas quando a gente olha para as médias, né, de todos esses grupos, a gente não consegue observar essas disparidades. É só quando a gente faz essa desagregação mesmo e vê que, embora todo mundo tenha evoluído em aprendizagem ao longo desses anos, alguns evoluíram mais que outros. De partida, lá atrás, em 2013, a partir do primeiro ano em que mostra esse gráfico, as diferenças já eram relevantes, né? E elas continuaram ali sendo relevantes. Daí a importância da gente sempre analisar esses dados de forma detalhada, né? Por quê? Por que isso é importante na discussão desse módulo, né? Porque uma verdadeira equidade no financiamento, na gestão da educação, depende dessa análise cuidadosa e detalhada dos dados. A gente precisa segmentar essas informações para conseguir identificar onde é que estão as desigualdades e orientar as nossas políticas de financiamento para a correção dessas disparidades entre grupos, né? Então, quando a gente analisar indicadores educacionais, vai ser sempre importante a gente ir além das médias, sejam elas quais forem, né? A gente precisa olhar as variações internas dentro desse número que a gente está olhando, compreender que essas desigualdades existem entre diferentes grupos e a gente precisa diagnosticá-las para poder construir
políticas educacionais mais justas e mais eficazes. Por agora é só, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor como as médias podem mascarar desigualdades e como a gente precisa segmentar os dados para analisá-los melhor. E até logo!